Oi, tudo bem? Eu sou a Kátia, sou professora, pedagoga e estou aqui para a gente conversar sobre o que estuda um pedagogo. Bom, conversamos em alguns vídeos anteriores que pedagogia é uma ciência, ela se pauta na prática, na investigação e na teoria do desenvolvimento e do aprendizado humano, isso faz dela uma ciência da educação. A pedagogia, ela é cheia de praxis e de investigações e de ideias e ideais e áreas. A pedagogia tem atuação em mais de 150 âmbitos diferentes. E para que você consiga ter um domínio de tudo isso que pode ser feito através da pedagogia, é necessário estudar muito. Na última instituição que eu cursei pedagogia 2 vezes. Na segunda instituição que eu fiz, foi a que eu concluí no ano passado, nós tivemos o curso de 3 anos, foram 6 períodos, sendo que ele pode chegar até 10 períodos ou 12, dependendo de onde você estuda e dependendo do que você estuda. Eu cursei a pedagogia licenciatura e no meu curso nós tivemos muitas matérias que foram bem interessantes. Na primeira faculdade que eu fiz, as matérias foram um pouco diferentes, porque eu peguei uma transição dos tipos de ensino, né? Na primeira faculdade que eu fiz, a gente ainda estava voltado um pouco mais para a educação tradicional e para algumas áreas mais, assim, tradicionais mesmo da educação, daquilo o professor detém o conhecimento, o aluno é um quadro que precisa ser pintado. Eu não concordo com essa metodologia, essa visão de ensino, então não fiquei satisfeita com a primeira faculdade e procurei uma segunda para fazer. Já na segunda faculdade, nós trabalhávamos de uma forma diferente. A instituição, ela tinha um ensino diferente e ela se pautava, se baseava em um ensino mais diversificado, colocando o estudante como ponto principal do conhecimento. Então, uma questão é, existem faculdades que ainda ensinam cursos à moda antiga. Não que isso seja negativo. Para minha visão de mundo, para minha visão de educação, não era suficiente só aquilo, então eu busquei algo a mais. Mas enfim, voltando para o que estuda a educação, por ser uma ciência, precisamos ter um embasamento científico muito bom. Isso requer estudo. Muita leitura, muita busca, muita investigação e muitas pessoas que às vezes a gente nem sabia que eram da área e descobrem que são. E é muito legal esse estudo, essa investigação, saber até onde a gente pode chegar. Eu tenho aqui uma lista de algumas capacidades básicas que nós aprendemos no curso de pedagogia. Eu vou ler para vocês que vocês saibam mais ou menos do que se trata. E aí eu vou comentando algumas matérias que eu tive em cada âmbito nas minhas 2 faculdades. Primeiramente, no currículo a gente tem estrutura e organização dos sistemas educacionais, a questão de lei, a BNT, BNCC, PCNs, os parâmetros nacionais da educação infantil. A pedagogia, ela vai trabalhar ali desde o ensino infantil, ela trabalha o ensino fundamental 1 e 2 e o EJA, ou a EJA, né, que é a forma correta de falar. E nesse meio termo aí temos o ensino médio que não é abrangido pela pedagogia, porém em algumas situações o pedagogo pode sim ensinar nessa modalidade do ensino médio, mas a gente não tem capacitação para isso nessa área, porque a gente começa estudando do período embrionário e a gente se foca muito na infância, porque é uma fase extremamente importante que é voltado realmente para ela que nós estudamos. Apesar de haverem muitas abrangências e muitas áreas, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, aonde atua o pedagogo. E nós vamos entender que o pedagogo, ele não trabalha só dentro da escola, na sala de aula. Ele pode trabalhar em uma série de outros lugares, inclusive que não demanda criança, que não tem nada a ver com criança. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, é justamente sobre isso que a gente estuda nesse quesito de estrutura e organização do sistema educacional. É sobre essas coisas que a gente desenvolve.
Psicologia da educação, a gente estuda realmente a psicologia, a gente tem uma cadeira introdutória de psicologia, depois a gente tem filosofia, sociologia, antropologia, e são todos estudos do ser humano, do desenvolvimento mental humano. E essas são áreas que simplesmente me encantam. A gente aborda muitos cientistas nessas áreas, então acaba, para quem não tem o hábito de ler ou não está muito voltado para essa área, acaba sendo um pouco chato até essas matérias, mas é uma área simplesmente maravilhosa de se estudar. Depois, Sociologia da Educação, como eu já falei, que aqui a gente discute sobre parâmetros sociais, sociedade e educação, transformações escolares, a inclusão de indivíduos e grupos, né? A gente estuda mais essa área já da inclusão dessas pessoas como uma mudança que a gente está tendo na nossa sociedade. A gente não pode manter pessoas que estão à margem, os marginais, realmente à margem de tudo isso, nós precisamos incluí-los. Então essa parte da sociologia a gente estuda bastante sobre essas coisas. Gestão da educação, a gente realmente estuda o básico da administração, tem cadeira introdutória de administração e a gente estuda bastante sobre essas coisas também. Sobre algumas leis, questões financeiras, estatística, tá tudo envolvido nisso. Foi uma das matérias que eu menos gostei. Na minha segunda faculdade a gente não teve essa área de administração e estatística, mas na minha primeira faculdade tivemos em 2 períodos diferentes, tivemos estatística e administração também em 2 períodos. Foi bem puxado. A didática, a gente estuda a didática de cada matéria. Didática de português, didática de matemática, didática de ciências, didática de história. É uma das partes mais interessantes porque a gente realmente põe a mão na massa para descobrir formas de ensinar sobre aquelas coisas. E é muito gostoso de aprender sobre isso. E depois, melhor ainda, é a gente conseguir praticar essas didáticas. É simplesmente fantástico. Uma das coisas da pedagogia do curso que mais me encantam é didática da educação. Alfabetização e letramento, também uma matéria extremamente importante. Nós estudamos o desenvolvimento neurológico, estudamos o desenvolvimento intelectual de cada fase e muito aqui entra Piaget também, entra Ballon, em todas as suas teorias do desenvolvimento humano, porque a alfabetização e letramento, embora pareça fácil, pareça só segurar o lápis e ler o babebibobu, caquequicocu, é diferente, minha gente. Alfabetização e letramento é uma ciência e requer muita investigação, muito estudo. Inclusive, Paulo Freire é um dos que a gente tem hoje, um dos cientistas que a gente tem hoje como embasamento nessa questão de alfabetização e letramento. No short de Paulo Freire, eu deixei um link sobre um dos trabalhos que Paulo Freire fez aqui no Nordeste, que foi simplesmente maravilhoso, as 40 horas de Angico. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui para que você possa assistir a um documentário de 50 minutinhos que conta bastante sobre a metodologia de alfabetização e letramento que Paulo Freire usava, que surpreende e encanta ainda hoje. É muito, muito interessante. Ensino das matérias de educação básica, a gente estuda realmente a matemática, ciências, história, geografia. A gente estuda como matérias isoladas e como se deve abordar cada conteúdo. Além da didática, a gente estuda específico cada matéria para que se desenvolva melhor esses conteúdos e é bem legal também de estudar isso. Geralmente a gente é colocado como aluno criança em sala de aula e os professores entram ali em um papel de pedagogo, de professor de sala de aula e a gente tem as sensações na prática de como tá ali no cantinho do aluno que às vezes a gente esquece, né? Depois que a gente cresce, a gente esquece. Na faculdade a gente é bem lembrado disso. Literatura infantil, filosofia da educação, técnicas de avaliação da aprendizagem. Essa é uma das partes mais chatinhas de aprender avaliação. Existem 3 formas de avaliação e elas são bem rigorosinhas na hora de estudar porque elas são muito abrangentes. Dentro delas existem muitos ramos que perpassam sobre a avaliação e é uma teoria, é uma técnica que a gente aprende. Então é necessário estar bem por dentro dessas questões avaliativas
Inclusive, na parte de inclusão de pessoas com deficiência, existem avaliações próprias e adaptadas e adaptativas para essas pessoas, de acordo com o grau de desenvolvimento e necessidade de cada uma delas. Então, é bem complexo esse assunto de avaliação na aprendizagem. Para mim, foi uma das questões mais complicadas voltadas à pedagogia, mas ainda assim, não é nada que dê para se descabelar e nem sair do sério ou desistir. É uma área que é muito gostosa de atuar, é uma área que é muito boa de se descobrir, de estudar. Então, eu realmente recomendo o curso de pedagogia para você que tem aquele jeitinho com criança, sabe? Que sempre que alguém olha e fala, nossa, você tem jeito com criança. Foi assim que começou comigo nesse, uau, você tem jeito com criança. E eu simplesmente me apaixonei pela pedagogia, que era a única profissão que eu dizia que eu nunca seria na minha vida, professora. E cá estou eu, uma professora feliz, atuante e muito satisfeita com o que faz. Então, eu realmente recomendo que você estude, que você procure, que explore bem esse conteúdo, porque vale bastante a pena. Então, ficamos por aqui, mas dentro dessa série de vídeos, o que é pedagogia, nós ainda teremos alguns vídeos para sair, então fique atento, tá bem? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, dá o like, compartilha esse vídeo com alguém que está em dúvida sobre cursar pedagogia ou que não sabe o que é, que está curioso, que quer descobrir, compartilha esse vídeo e nós nos encontramos nos próximos vídeos que estão por vir, tá bem? Então é isso, um beijo, tchau!